O senador Flávio Bolsonaro assume a cadeira do senador Ciro Nogueira na CPI da Covid. A partir da semana que vem, a CPI da pandemia vai ter um novo integrante, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. O parlamentar vai assumir como suplente a cadeira do senador Ciro Nogueira, do PP, que vai comandar a Casa Civil. Já o titular de Ciro Nogueira será o senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, também da base governista. O bloco parlamentar Unidos pelo Brasil, formado por MDB, PP e republicanos, concedeu ao senador Flávio a suplência na CPI. As mudanças, no entanto, não impactam a divisão de poder na comissão. A expectativa é de que Ciro Nogueira consiga atrair para o lado do governo o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que era integrante do chamado G7, mas deixou o grupo. As sessões da CPI voltam na semana que vem, no dia 3, com a votação de requerimentos. Então, né, só para ficar bastante claro aí, talvez do jeito que estava escrito aqui, o título pode ter confundido, né? Então, na verdade, o Flávio Bolsonaro ele assume como suplente, Não, né? O titular da cadeira é é o Renzi, né? perfeito, perfeito. Então, bom, é um movimento bastante interessante, né? No momento que o Renzi não puder, né, tá na cadeira, né, o Flávio Bolsonaro passa, né, a ser integrante da CPI, O que né? pode ser até usado como estratégia, E né? pode ser inclusive usado como estratégia, né? Bom, preparem-se para ouvir mais vezes o Renan Calheiros sendo chamado de vagabundo, né? Acho que essa é a principal boa notícia em relação a isso daí, né. Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir aqui, né, o Ciro Nogueira, né, é importante dizer o seguinte, né, aliança você não faz com quem já é seu amigo. Você não forma aliança com quem é seu amigo. Quem é seu amigo você tem uma amizade, você tem aí uma relação, já é membro do seu grupo, né. Aliança você faz com aquele cara que tá fora do seu espectro, né, tá fora ali da sua área de atuação e você chama ele para perto, né. Para que você o chame para perto, né, independente aí de, não tô fazendo análise bem, geral aqui, né, para que você chame ele para perto, é preciso que você tenha, ofereça algo de vantajoso para ele, né, algo que ele queira, né. No caso, Ciro Nogueira queria um ministério, deu um ministério para ele, Ciro Nogueira levou agora o seu bloco, né, o seu bloco parlamentar para o governo. É assim que se faz governo, é assim que se faz política. Volto a repetir, não tem outra opção. Não tem outra opção. Você tem lá vários, deputados que têm o poder de voto. Eu já falei aqui que eu vou parar de usar o termo direito de voto, porque direito parece que eu estou defendendo, né, assim, então que eu estou, né, a um dever ser, né. Não, eu estou falando de um fato concreto, né. Fato concreto é, eles têm o poder de votar. E tendo o poder de votar, tem o poder de travar o governo. Aí eu pergunto: "Vocês querem um governo travado?" Eu não, eu não. Um governo travado, um governo que corre o risco de cair de fato, né. Uma das razões pela qual a Dilma caiu, né, é justamente porque não soube fazer articulação. No caso, a articulação ali era um pouco mais difícil, porque você tinha uma pressão das ruas muito formidável, né, uma coisa muito recente, né, as pessoas os políticos não estavam acostumados com aquilo, né. Então, mas uma das motivo pela qual a Dilma caiu foi justamente isso, não soube articular com o Congresso. Se tivesse articulado muito bem com o Congresso, você acha que ela teria caído? Acho que não, dificilmente, dificilmente, Verdade. né. Então é o seguinte, o política é fazer isso, é saber articular. "Ah, não quero que o Bolsonaro fique articulando com o centrão". Assim, então tá bom, então cada um na sua localidade vai organizar, tem a responsabilidade de organizar uma frente que possa eleger um cara que você sabe que vai compor a base do governo. É simples assim. Um cara que vai compor naturalmente a base do governo, sem precisar ser convencido. Enquanto nós não lotarmos o Congresso desse tipo de pessoa, desculpa, vamos ter que continuar convencendo deputados e senadores a votarem a favor do governo, e convencimento em política traduz-se nisso que a gente está vendo. Essa é a política, é assim que funciona, né. Vai dizer o Churchill, né, democracia é a pior forma de governo, com exceção de todos os outros. É ruim, mas é assim que funciona.
Opção é pior ainda. Carlos. Começando pelo final daquilo que o Ítalo colocou, tínhamos oportunidade agora, 2022, de fazer uma bancada, né, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós vamos ter 27 cargos de senadores à disposição do povo para votar. Então, é importante que a gente consiga consagrar uma consistente maioria do campo conservador, principalmente no Senado, porque o próprio Senado ele é a condição constitucional de freio e restabelecimento de fronteiras, que eu sempre repito isso, do Supremo Tribunal Federal. Não há crise, não há crise. Há sim o funcionamento dos controles democráticos adequados das instituições. Quem freia os avanços do Supremo Tribunal Federal na Constituição é o Senado da República, que tem capacidade de fazer abertura de processo e mesmo impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos 27 vagas, 26 estados mais o Distrito Federal. Então, nós é que temos essa responsabilidade. Vamos escolher com firmeza aqueles aliados reais do nosso presidente Bolsonaro. E, da mesma maneira, no campo proporcional, as eleições que estarão disponíveis, né, para deputado federal, para a gente formar uma bancada aí de 300, 350 deputados, pelo menos, para a gente ter uma tranquilidade de alterações constitucionais, enfim, e de votação e garantias, por exemplo, de vetos do presidente, e uma série de matérias, e colocar a esquerda onde ela é mesmo, né, diminuta e totalmente, eu diria, irrelevante no cenário político parlamentar, o que é diferente hoje, porque ela é irrelevante lá fora, dentro das movimentações, dentro da capacidade de gerar movimentos populares. Ela é irrelevante. O negócio deles é destruição de banco, queimar estátua, essas coisas eles se reúnem e fazem o papel de sempre. As movimentações como essas que nós vamos fazer, por exemplo, no dia 1º, eles são incapazes de fazer. Então nós temos que trazer isso para dentro do parlamento. Eles têm que ser tão irrelevantes dentro do parlamento como são fora para a população. E eu gostaria de tocar só mais num aspecto que eu acho que complementa aquilo que o Ítalo falou muito bem, o papel do Flávio Bolsonaro. Podem criticar a presença do senador Flávio Bolsonaro pelo vínculo que ele tem com o presidente, obviamente por ser filho. Só que a gente precisa dizer o seguinte: não existe interferência, Ítalo, entre a presença do Flávio Bolsonaro e qualquer tipo de investigação que a CPI tem a capacidade de fazer sobre o próprio presidente. O que é diferente do filho do Renan e que é diferente do filho do Barbalho, do senador Jardim Barbalho, que é governador do Pará, o filho dele, Helder Barbalho. Então, essa narrativa, a dizer que há uma proteção do presidente ou coisa parecida, absolutamente não ocorre. Primeiro, que ele é suplente, e segundo, claramente que não há capacidade jurídica da CPI de pessoalmente interpor qualquer questão ao presidente ou mesmo convocá-lo, como alguns tentaram fazer, né, do ponto de vista político, na comissão. Então, dessa maneira, eu encerro.